No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da situação que está o Canadá, o que a gente tem vivido e o que a gente tem visto por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o custo de vida e também o que a gente tem pensado sobre as pessoas que têm entrado em contato com a gente para saber como vir para o Canadá, como se mudar para cá e quais são as realidades aqui. Então, bora lá? Primeiramente, a gente quer deixar claro que isso aqui vai ser a nossa opinião, as nossas experiências, e a gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha, né, que a gente tem visto repercutindo aí pela internet sobre o Canadá. Provavelmente vão ter pessoas que pensam diferentes que a gente, e tudo bem, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai adorar ler também e ouvir outras opiniões diferentes, pessoas que moram aqui em outras cidades e tudo mais. E também, se você tem a mesma opinião que a gente, mas quer, né, complementar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também que a gente vai gostar muito de ler. Vamos começar pelos fatos. As coisas subiram desde a pandemia. Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que você pode ver vídeos de antes da pandemia e depois isso vai ter uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Então a gente vai analisar aqui algumas coisas do que a gente tá querendo dizer aqui que aumentou. Por exemplo, o aluguel. Eu lembro quando a gente começou a ver aluguel para morar aqui, já era depois da pandemia, foi em 2022, e a gente tava vendo aluguel ali por cerca de 1.200, de um quarto era 1.200, 1.300. Aí quando a gente começou a quase vir pra cá, as coisas estavam já 1.500 lá, assim, um quarto. E hoje, vivendo aqui, o que a gente tem vivido é que um apartamento de um quarto tá por aí, assim, entre 1.700 e 1.800, certo? Se não para mais. Então, é uma das coisas que subiu. Alimentação, muito, aumentou muito também. Energia, a nossa energia quase dobrou. Quer dizer, esse mês mais do que dobrou, né? Esse mês que a gente completou agora aqui, dobrou para mais a nossa energia aqui. Então, são coisas que, querendo ou não, a gente precisa levar em consideração pensando em mudar de país. Mas a gente tem que pensar também que isso não tá acontecendo só aqui no Canadá, né? Tipo, tá acontecendo praticamente no mundo inteiro, né? Inflação praticamente em todo lugar, inclusive no Brasil, né? Que a gente entende que tá aumentando muitas coisas. Muita gente, tipo, deixa nos comentários, nossa, aqui no Brasil tá muito pior e tudo mais. E a gente entende isso, e por isso que a gente quer, só que a gente leva em consideração que existe realmente inflação nos dois países, né? No Brasil, que a maioria está, e no Canadá, onde que vocês potencialmente gostariam de vir. Isso, consequentemente, vai afetar as pessoas que estão querendo vir pra cá. E por isso que a gente está falando. Mas a gente sempre ouve, né? Ah, mas no Brasil tá pior, que nem a Angola falou. E realmente, gente, a gente sabe. A gente aqui não tá reclamando, a gente só tá querendo colocar os pingos nos is pra mostrar pra vocês a realidade que ficou mais difícil. Então, sim, você vai precisar de mais planejamento se você quiser se mudar pro Canadá. Acho que a grande diferença da inflação lá no Brasil e aqui no Canadá é que aqui praticamente algo que é novo para os canadenses. Os canadenses nunca passaram por uma inflação tão grande assim. Então, por isso que tem repercutido bastante, né, a inflação aqui no Canadá. No Brasil, infelizmente, a gente meio acostumado. Já é meio acostumado com isso, né? A gente sofre inflação já faz alguns anos. Então, o que a pandemia trouxe, né, para o Canadá é algo realmente surreal, assim, para eles, né? Para eles, todo mundo que imigra para cá é meio doido, porque eles falam, nossa, 10 anos atrás era muito mais barato, por que vocês estão vindo agora, né? Ou algo assim. Então, eu acho que e agora, querendo ou não, os canadenses têm sofrido um pouco mais, porque eles têm sentido isso na pele, né? Isso acaba sendo um problema, porque acaba eles reclamando um pouco também, né? Porque estão vindo muita gente pra cá, estão fazendo as coisas subirem, essas coisas, né? A gente já ouviu alguns comentários assim. Vamos analisar o que está acontecendo aqui no Canadá, tá? Isso é bem superficial, obviamente tem muito mais coisas econômicas acontecendo aí, mas o crescimento do Canadá, né, em torno de imigrantes, né, a quantidade de imigrantes que está vindo aqui para o Canadá tem aumentado muito mesmo. Então tem muitos imigrantes e acaba que o Canadá não está conseguindo acompanhar
todo esse crescimento de imigrantes. Então tem muita gente vindo, muitos estudantes, muitos trabalhadores vindo para cá, mas não tem tanta moradia para esses estudantes e trabalhadores. Então o que acontece? Poucas moradias que tem, o aluguel acaba subindo absurdamente. É isso que é exatamente o que está acontecendo aqui em Calgary, na cidade que a gente mora. Então a gente vê apartamentos que um ano atrás estavam a 1.200, passar para hoje para 2.000, 1.800, né? Então tem sido uma diferença bem grande. Então para quem achava que Calgary, né, que é a cidade que a gente está morando, era uma das mais baratas, que pode ainda ser, né, comparando com as outras grandes cidades, não quer dizer que é fácil vir para cá, porque você vai ter que realmente pagar um aluguel muito alto, por mais que não seja tão alto quanto Vancouver ou Toronto. Exato. E o porquê o aluguel tem subido muito, né? Um dos motivos o Angola já falou, que é porque tem muito mais pessoa do que casa, mas o outro motivo, que é uma coisa que pega bastante, assim, pelo menos pra mim, é que aqui não tem essa política de controle do quanto pode subir. Então, a pessoa pode subir o quanto ela quiser no aluguel. Então, por exemplo, tem amigos que o aluguel subiu $500, assim, tipo, do nada, né? De um ano para outro, né? De um contrato para outro. Então, os aluguéis têm subido muito. Isso que acho que mais preocupa a gente, porque a gente vai renovar o nosso aluguel em abril do ano que vem. E pra quem vocês sabem, a gente tá num apartamento, se você não viu, lá no nosso canal tem o tour do nosso apartamento e a gente paga hoje nele $1.400, 1.400 e pouquinho. E a gente tem visto apartamentos assim, mais ou menos nosso padrão, assim, que é um quarto e um outro quartinho e tudo mais, por $2.500. Então dá um medo, entendeu? Tipo, já pensou, sobe tipo $1.000 e não tem limite. Então acho que é dos maiores problemas que as pessoas têm, vivido aqui, é porque as pessoas estão falando, gente, isso tá meio que fora do normal. Sobe o quanto quer, às vezes tira o inquilino porque quer subir o aluguel, enfim, tá meio maluco assim, né? Então acho que isso é a coisa que mais a gente fica ansioso e nervoso hoje, né? Outra coisa é a luz, né? Você quer falar um pouco da luz? A luz a gente chegou pagando $50. 50, assim. 60 no máximo. De boa, assim, 50. E agora, essa última conta de luz deu $127. Então, mais do que dobrou essa última. E a gente nem fica em casa. A gente não é uma coisa que a gente usa muito, assim, sabe? E se você olha na fatura, tipo, o que mais aumentou foram taxas, não é, tipo, o consumo em si. Nem é o consumo. Então, é bem Eles triste. colocam um monte de taxa, aí fica... sobe lá no alto, então acho que é o... A luz aumentou muito. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre custo de vida e inclusive sobre a luz. A gente falou um pouco da luz, só que já aumentou daquele vídeo. E o vídeo, assim, não tô falando que ele tá desatualizado, acho que ainda vale a pena você assistir, mas leve em consideração, por exemplo, se você quer vir para setembro do ano que vem, já conta um pouquinho a mais, porque vai subir. Aluguel também, sabe? Todo mundo fala, um quarto, 1.800, coloca aí na conta. Então é uma autorização que a gente tá falando, uma luz ali pelos 100 e pouco. Comida aumentou uns 30%, mas por enquanto a gente tá conseguindo, né, manter mais ou menos os 600, 700 que a gente sempre gasta aí por mês, mas assim, né? Contadinho, né? Mas assim, se você come mais, enfim, você vai gastar um pouco mais, tem algum luxinho aqui ou outro, provavelmente a sua alimentação vai ficar um pouco mais cara. Então pode também colocar isso pra vocês. E com tudo isso subindo, a gente espera que o salário também suba, né? Mas na verdade, por enquanto não foi isso. O salário mínimo continua o mesmo. O governo tem segurado aí bastante para segurar a inflação também, mas para quem ganha o salário mínimo realmente está bem difícil, bem complicado. Sim, então vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa trabalhando 8 horas por dia, 5 vezes na semana, né? 40 horas semanais, ganhando $15 a hora, que é o salário mínimo, ela vai ganhar $2.400, só que tem que tirar as taxas. Tirando as taxas aí, dos impostos e tudo mais, vai sobrar uns $2.000. Se você pensa que
3 anos atrás, nossa, esse tanto era o suficiente para você sustentar uma casa, hoje só o aluguel tá nesse nível, tá custando uns $2.000, entre 1.800 e 2.000, um quarto. Então, por aí você já vê que uma pessoa só trabalhando 40 horas semanais com salário mínimo, não, gente, é assim, não vou falar que não, você pode, sei lá, fazer alguma coisa, né? Sei lá, tem gente que faz tudo. Mas eu tô falando aqui assim, no normal, não, você não vai conseguir sustentar uma casa. Agora vamos pensar na nossa situação. Uma pessoa trabalhando período integral, ganhando o salário mínimo, e uma pessoa, um estudante, que normalmente as pessoas vêm pra cá como estudante, que pode trabalhar 20 horas semanais, fazendo as contas aí, já tirando as taxas, vai dar uns $3.000 pelas contas que a gente fez. Você ganhando $3.000 por mês já dá uma ajuda, porém ainda é apertado. Entendeu? Porque você vai gastar $2.000 aí com aluguel, vai sobrar $1.000. Então é $1.000 para você pagar todas as outras contas, fazer a compra do supermercado e olha lá, entendeu? Gente, carro a gente não tem, a gente nem pensa em ter por agora, né? Então é só para vocês terem uma noção. Porém, o que a gente tem visto é que a maioria dos empregos, eles pagam um pouco mais do que $15 a hora. Tipo, a maioria, mesmo sendo entry level, pagam uns 16, 17, o que já ajuda um pouco. E também esses empregos aí, tipo server, eles pagam 15, que é o base, porém você tem as tips, que às vezes até dobra o salário. Então você tem que pensar nisso e avaliar. A maioria dos nossos amigos que tem trabalhado em restaurante, ganhado tip, eles têm falado que fica entre 20 e 21 a hora, né? Mais ou menos assim, com o tip, né? Então, só pra vocês terem uma noção. Tá, isso, gente, é sempre... A gente tá falando uma média. Mas, existem casos que você consiga talvez um apartamento de um quarto a 1.300, 1.400 em algum bairro específico, talvez mais longe e tudo mais. É possível que você consiga, mas a média é que realmente as coisas estão aumentando, tá? Em 1.700, 1.800. Existem exceções, né? Nosso aqui, por exemplo, é uma exceção. A gente conseguiu um apartamento mais barato do que o normal, na época que a gente conseguiu. E também tem sempre o caso, para quem tá vindo sozinho, principalmente, de rachar com outra pessoa, né? Dividir apartamento. Eu trabalho com uns 3 solteiros que eles racham. Então, não entre si, mas com pessoas diferentes. Mas fica muito mais barato. Muito e aí mais. Sim é possível. Esse é um dos conselhos que a gente tá dando para as pessoas que querem vir estudar, solteiras, não tem como fazer. Cara, tem lugar que divide, pega umas pessoas, junta aí, entra no Facebook da vida, nos grupos, tenta achar pessoa para dividir apartamento que... Sim, por isso que a gente tá falando, a gente tá mostrando a realidade, mas a gente vai falar aí também do que algumas estratégias e o que é possível. É possível, é mais difícil, mas é possível. Exato. Você pode, por exemplo, alugar um quarto. Tem gente que aluga um quarto, você fica com um quarto daquela casa, né? Uma casa de 3 quartos, às vezes a pessoa até aluga os 3 quartos, aí cada um fica com um quarto específico e a área comum é de todo mundo. Então, obviamente, o conforto é diferente e tudo mais, mas se é a única opção para você, às vezes vale a pena. São estratégias, é isso que a gente tá falando. O objetivo desse vídeo é mostrar que sim, ainda é possível, sim, está mais difícil. Por isso, você precisa de mais planejamento e estratégias. E essa é uma das estratégias, né? Outra estratégia muito boa que é importante a gente falar aqui é, por exemplo, você vir com college pago. Porque nós dois estamos trabalhando, então, por exemplo, uma pessoa período integral, meio período, ela ganha 3.000, mas só que nesse 3.000 vai tudo pra conta. Então, você precisa se planejar pra isso. Fica muito mais fácil, por exemplo, se você tem o dinheiro pra vir com college pago, ou se você tem o dinheiro pra vir pelo menos com 1 ano de college pago, pra você viver mais tranquilo aqui. Claro, por exemplo, a gente não veio, tá? A gente tá se virando aqui nos 30 pra pagar as contas e pra pagar o college também. Mas mas é uma das estratégias que algumas pessoas têm feito também para ficar mais tranquilo quando vem pra cá. Mas para vocês terem uma noção geral, nós dois, que somos um casal, sem filho, hoje, e sem carro, tá? Sem carro. Hoje as nossas contas estão dando em torno aí de 3.500, mais ou menos, 3.300, 3.500 dólares mensalmente. Então, só para vocês levarem como base aí mais ou menos o que a gente tá
passando aqui o que a gente tem gastado. E a outra dica que a gente nunca cansa de falar é vem com uma reserva boa, né? Sim. A gente recomenda hoje, talvez, em cerca de 6 meses aí de reserva. 6 meses que você calcula que seria seus gastos mensais, né? E você ter isso como reserva porque talvez você não consiga emprego no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Então é bom ter essa reserva aí, ajuda, ansiedade também e tudo mais. É melhor que você não use ela, mas se precisar você tem ali no bolso, né? A gente tem amigos que conseguiram assim, 2 dias depois que chegaram aqui já estavam com emprego. O Angola já conseguiu depois de um mês, mais ou menos, procurando, né? Foi mais ou menos um mês. Temos amigos que até hoje não conseguiram. Não conseguiram emprego fixo. Por quê? Principalmente se você faz college, muitas empresas, o seu horário às vezes pode ser muito ruim no college. Você uma aula de manhã, uma tarde, uma à noite, e aí não consegue horário para você trabalhar fora. Então você tem que estar com a sua cabeça pensando nisso também. Venha com uma reserva, se prepare, porque às vezes os seus horários no college vão ser ruins, você não vai conseguir um gap ali para você trabalhar. Então acho que é uma coisa você se pensar também. Uma coisa que a gente sempre fala é venha preparado pro pior. Porque aí se for melhor você acaba se surpreendendo, entendeu? Se prepare e vai estar tudo certo. Mas eu acho que são algumas dicas que a gente queria dar pra vocês de como a gente tem visto as coisas acontecerem por aqui. Lembrando de novo que isso aqui é a nossa opinião, o que a gente vem pensando. E a gente quer tentar ser o mais transparente possível com vocês, para vocês estarem firmes aí no caminho, no plano Canadá que vocês têm. Tem histórias completamente diferentes, experiências completamente diferentes, então varia realmente muito, mas acho que dá para ter uma ideia do que a gente precisa, do que vocês vão precisar planejar ou pensar, né, para vir aqui com um plano mais sólido. E por enquanto o que a gente tem visto é que não tem essa perspectiva de melhora e mudança, né? Mas a gente sempre espera que realmente as coisas possam voltar mais normal e abaixarem, com certeza, né? Mas a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Exato. Mas é isso, gente. Queríamos atualizar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí pra ajudar a gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também me seguir lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que a gente vive em tempo real aqui no Canadá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.